Salve, salve, ouvintes do Varejo S.A. Podcast. Sejam muito bem-vindos a este episódio especial de Retrospectiva 2024. Eu sou Alex Akira, jornalista da CNDL e fico nos bastidores do programa. Mas hoje faremos um formato um pouco diferente. Eu serei o apresentador para relembrarmos alguns dos momentos mais marcantes da nossa temporada. Mas antes de começar o último episódio do ano, eu quero agradecer a você que esteve conosco durante toda essa jornada que começou 3 anos e hoje já é uma referência no setor. Bom, ao todo tivemos 46 episódios com empresários, parlamentares, líderes e especialistas tratando sempre de temas importantes para o setor varejista. Então, vamos nessa escutar um pouco do que rolou? Varejo S.A. Podcast, episódio 160, Retrospectiva 2024. Bom, e para essa retrospectiva, nada melhor do que a gente chamar quem esteve à frente de todos esses programas, né? O Daniel Sakamoto, gerente executivo da CNDL e que foi nosso apresentador. Muito bem-vindo ao Varejo S.A. Podcast. Sinta-se em casa, Daniel. Olá, Alex. Obrigado aí pelo convite. Muito bom estar nessa posição agora de entrevistado. Bom, e como todos sabem, todo início de ano tem a NRF, que é o Encontro Mundial do Varejo. E a gente convidou também para comentar um pouco sobre o evento, como foi neste ano, o Marcos Fábio, que é um consultor, que acompanhou a CNDL, né, nesse evento. Então, vamos escutar um pouquinho o que rolou lá. É importante você entender que mesmo as tecnologias avançando, você não pode abrir mão de um bom produto. Então, não pense que porque avançou tecnologia, avançou redes sociais, inteligência artificial, que foi muito falado, que você não vai precisar de ter um produto de boa qualidade. Inclusive, a Michelle Guess, na palestra da Levi's, né, ou da Levi, se preferir, falou muito disso. Você tem que olhar e entender que o produto continua sendo muito importante. Então, o que importa é isso. Tem que fazer o que importa para o produto, fazer o que importa para as pessoas. Tem que entender que o cliente continua no centro, você precisa gerar valor para o cliente, cada vez mais o cliente no centro. Fazer o que importa no sentido de ter uma boa entrega, de não ter atrito para o cliente, porque muitas das vezes esse é o desafio das lojas físicas. Para às vezes te entregar uma solução, ela acaba te entregando um atrito, fila, por exemplo. Coisas que você não assiste no digital, né? Quando você vai para o e-commerce, você não tem isso. Então, fazer o que importa é isso. Olhar para o que é a dor do cliente, colocar o cliente no centro. Fazer o que importa também no sentido de novos modelos de negócio. E você, Daniel, também esteve lá na NRF, né? Conta pra gente o que você achou do evento e o que a gente pôde aprender lá. Olha, a NRF desse ano foi uma NRF muito marcante. Eu acho que a gente teve conceitos aí muito estabelecidos como inteligência artificial, que realmente veio para o varejo de forma mais tangível, trazendo resultados efetivos. Discutiu-se muito isso lá. Outra coisa foi a questão da hiperpersonalização, outro tema que foi bastante abordado e que o varejo hoje em dia está aplicando cada vez mais em busca de melhores resultados. E um dos temas que provavelmente foi o tema mais falado, Retail Media. Como que o varejista está conseguindo monetizar o seu site ou a sua loja por meio de parcerias, anúncios, e aí qual o resultado disso? A gente tem visto aí ao longo do ano muita empresa investindo e conseguindo bons resultados em Retail Media. Realmente foi uma NRF muito interessante. Legal. E neste ano também teve a missão CNDL lá para Nova York, né, com a NRF. Ano que vem, 2025, vai ter de novo, né? Como é que vai ser? Bom, todo ano a gente tem ido para a NRF, já faz mais de uma década que a CNDL leva um grupo. Esse ano a gente vai estar com mais de 80 pessoas acompanhando não só as palestras, como também a feira, que é uma feira enorme que tem lá. Vamos fazer um tour guiado e a gente vai fazer também visitas técnicas. Então a gente está muito animado para essa NRF 2025 e eu acho que a CNDL cumpre bem o seu papel, não só de acompanhar, mas também de depois da NRF. Começo do ano, vamos fazer um pós-NRF também, mostrando para todo mundo, empresário, empreendedor, lojista, quais os melhores conceitos e insights que a gente viu lá. E por falar em tendências do ano, né, a gente convidou, um dos nossos episódios foi o Gustavo Caetano, CEO do Sambatec, que falou sobre tendências, inovações, criatividade e tecnologias no varejo. É necessário, ou o pequeno e o micro entendem que eles precisam abraçar o digital, ou vão desaparecer. Não tem como uma empresa ser competitiva hoje sem abraçar
o digital. E o que é o lado positivo? Esse é o lado difícil, desafiador. Né? E aí o pequeno às vezes fala assim, poxa, mas como que eu faço? Eu não tenho dinheiro, eu não consigo, não tenho... O lado positivo é, primeiro, a tecnologia está mais barata a cada dia. 10 anos atrás, para você comprar um software de inteligência, de Business Intelligence, né? Inteligência de negócio, BI, como ele é conhecido, você tinha que desembolsar uma quantia de cerca de $100 mil por licença para ter um Cognos da IBM, lá, que era o BI da IBM. Hoje, um software como o Power BI, por exemplo, da Microsoft, né, que é referência, ele vai te custar $7 por mês, $10 por mês, R$50. O que nós estamos falando? Que às vezes o dono de uma padaria ou dono de um comércio, ele pode usar uma ferramenta super poderosa, que é a mesma ferramenta que uma Ambev vai usar pagando uma licença e ter acesso a informações do tipo, poxa, que tipo de roupa está vendendo mais aqui? Que tipo de demanda que eu tenho? Outro dia eu tive... E também a gente convidou o Igor Melo, que é Head da OneBit no Brasil. Ele falou sobre tecnologia, estratégias corporativas e processos organizacionais. Cada lojista tem que pensar bem o que é a principal dor, né? E o quanto o estoque representa nessa... se é realmente uma dor, né? E quanto ele representa disso. E tentar, se não com inteligência artificial, com outros métodos que seja, a entender de forma mais clara possível a realidade, né, do que ele tem de estoque, do que está faltando, do que está sobrando, e obviamente, na medida do possível, trazer o máximo possível de tecnologias avançadas, no sentido de poder tratar a massa de dados, tratar um big data, tratar um volume maior, para conseguir ter mais clareza e perder menos dinheiro, né, nas faltas e, obviamente, também economizar, reduzir o uso de caixa investido em estoque. E é claro, né, existe um trabalho que a gente vem fazendo, às vezes, que a gente chama de VMI. Às vezes tem uma empresa distribuidora, né, ou industrial, ele contrata a gente para a gente ligar aos pequenos. Então, esse é outro trabalho que a gente vem fazendo também. Claro que depende aí da indústria, né, que vai fazer esse projeto, mas a gente tem hoje como exemplo a S2, que é um cliente nosso, que liga a pequenos varejistas e médios, né, chegando ali até com algumas lojas, né, que são clientes deles, mas nós entregamos a esses lojistas a inteligência. O que de fato ele tem que comprar, qual é a melhor compra a ser feita, de novo, para ele não perder oportunidades, mas também não investir no lugar errado. Daniel, o que você achou dessas duas conversas que você conduziu? Olha, esse foi um dos 2 episódios aí mais interessantes do ano. A gente falou muito sobre tecnologia como meio para melhorar a eficiência, melhorar a produtividade. E tanto o Gustavo Caetano quanto o Igor, eles abordam aquela questão da inovação constante sem mudar a cultura das empresas. Então, acho que esse é um dilema que todo mundo está passando hoje em dia, nesse mundo de rápidas mudanças, da tecnologia realmente avançando rapidamente dentro das empresas, como que a gente consegue acompanhar esse ritmo sem mudar a nossa cultura. Então, 2 conversas muito interessantes que a gente teve, trazendo aí reflexões importantes para o lojista brasileiro. E por falar em reflexão também, a gente teve um convidado que participou lá da nossa convenção, que foi lá em Balneário, né? Que foi o Jansen Moreira, que é CEO da Incentive-me. E nessa conversa, nesse bate-papo, ele falou sobre equipes motivadas ajudam a empresa a melhorar as vendas, né? O que é bem importante também. Bora escutar um pouquinho do trecho desse episódio. Tem uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos, inclusive, que é o seguinte: quais são os prêmios que os vendedores mais querem e eles não recebem? Né? E aí, essa pesquisa mostra o seguinte: o prêmio que os vendedores mais querem, primeiro, é meio óbvio, é dinheiro. E geralmente é o prêmio que ele não recebe. Mas o segundo prêmio que os vendedores mais querem e não recebem é um prêmio que não é nada financeiro. É um dia de folga. Olha só. Entendeu? O terceiro prêmio que os vendedores mais querem é... Como é que ele coloca? É como se fosse um diferencial do vendedor. Então, é o vendedor ganhar um ticket para ir num evento do mercado, por exemplo, ou ele ganhar, por exemplo, um jantar com o CEO da empresa. É uma coisa que não tem valor só financeiro, ele tem um valor de destaque. Né? Então, eu apareci mais para o meu CEO, ou eu participei de um programa que me melhorou em alguma coisa. Né? Então, esses são os prêmios que as pessoas mais querem e menos recebem.
Mas isso eu estou falando de prêmio, né? Mas não é só o prêmio que motiva, que traz o sucesso de uma campanha de incentivo. E a gente acredita que nesse sentido. Primeiro ponto, CNPJs não batem metas. Tá? Pessoas batem metas. E é muito comum, tanto o varejista quanto a indústria, mas o varejista, o gerente, olhar o número de lojas. Essa loja bateu a meta esse mês, essa loja não bateu a meta esse mês, e aí eu vou tomar as ações. Só que a loja não bate meta, as pessoas que estão dentro batem a meta da loja. Daniel, o que você acha dessa parte de equipes motivadas ajudam a empresas a crescer? O que você achou desse papo que teve com o Jansen? Olha, o Jansen é um cara incrível. Ele esteve com a gente na convenção e ele traz para a gente um olhar aí sobre a importância das campanhas de incentivo para os vendedores. Ele traz um olhar diferente, ele busca verbas da indústria para incentivar lá na ponta o vendedor. Ele mostra que não existe motivação maior para um vendedor do que dinheiro. Além disso, você precisa personalizar a maneira como você trata cada equipe de venda, né? Você tem os vendedores que têm os melhores resultados, você não pode colocar eles numa campanha junto com os vendedores que são mais novos, senão desestimula e não faz a campanha trazer os melhores resultados. Então, o bate-papo com ele foi bem interessante para você, lojista, que está interessado em entender um pouco mais sobre o processo de incentivo de vendas. O bate-papo com o Jansen, realmente eu recomendo que você vá lá escutar. E outra conversa bem legal que a gente teve também foi com o Rodrigo Fará, que é head lá da Shopee, que ele falou sobre live commerce. Quando a gente fala de vendas, compras e vendas em geral, online, né, por meio de e-commerce, por meio de marketplaces ali no celular, é bem possível que às vezes o consumidor ele possa ter dúvidas sobre o produto, ele possa sentir falta de algum tipo de interação direta com o vendedor que está vendendo aquele produto, né? E o live commerce em si, ele atravessa isso. Você consegue criar laços com os consumidores, entre os vendedores e os consumidores, né? O consumidor pode tirar dúvidas em relação ao produto, pode participar ali além do entretenimento em si, né? Que torna o momento de compra muito mais gratificante, torna essa experiência com um bom entretenimento divertida. Além disso, pode ser bem funcional, né? Porque não só ele pode tirar essas dúvidas do produto, pode falar diretamente ali com o vendedor em tempo real, não precisa mais mandar uma mensagem, esperar o vendedor responder ali depois de não sei quanto tempo, né? Então pode rolar essa troca ao vivo e além disso tem todo um outro plano que a gente pode falar, um pilar aqui no live commerce, que são os benefícios econômicos que o live commerce também pode oferecer, do ponto de vista de cupons, do ponto de vista de vouchers, né? Ou então no caso da Shopee de moedas, por exemplo, como a gente incentiva os nossos vendedores a distribuírem para quem está assistindo as lives. Então a compra, além de ficar mais divertida, pode ficar mais fácil de entendimento e também mais barata. E nesse papo com o Fará, ele falou também sobre a importância da live commerce para fidelizar o cliente e para ajudar a vender mais. Como foi esse papo também, Daniel? Esse papo sobre live commerce é muito interessante porque é um conceito que está vindo da China para o Brasil, tem trazido bons resultados, é uma maneira que você consegue apresentar de maneira virtual produtos e serviços em tempo real e as pessoas vão ali tirando dúvida, comprando e o vendedor ele estabelece uma conexão em tempo real com aqueles consumidores interessados no produto. Então, live commerce é uma tendência bem interessante, a Shopee tem feito isso, baseado nos bons resultados que tem na China. E o bate-papo com o Rodrigo também foi interessante porque ele mostrou que a Shopee, apesar da gente entender a Shopee como um marketplace internacional chinês, eles já têm, segundo dados deles, mais de 3 milhões de lojas brasileiras cadastradas dentro da plataforma, sendo que pelo menos 500 mil dessas lojas não tinham nenhuma operação digital. Ou seja, a Shopee realmente democratizando o acesso do empreendedor brasileiro no marketplace, que realmente tem muito acesso e muito resultado em vendas. E outro dado que eu achei interessante da conversa com ele é que 90% das vendas da Shopee ocorre entre vendedor brasileiro e comprador brasileiro. Então a gente tem essa noção de que é uma plataforma internacional, mas que está fomentando muito o varejo nacional. E como a gente comentou no nosso primeiro corte aqui sobre a NRF, falou que uma das tendências para este ano era o Retail Media. Então a gente convidou também uma especialista especificamente disso, a Alexandra Avelar, que ela falou sobre como a ferramenta pode alavancar as vendas. O retail consegue estar no momento efetivamente da conversão, entendendo o que o cliente comprou, de que forma que ele pagou, que tipo de... Então você tem toda a cadeia, né? Mas você tem esse final, essa parte ali de efetivar a compra. Eu acho que esse é um dos principais diferenciais, essa inteligência, esse dado que você consegue ter ali.
E aí, para clientes que a gente chama de não endêmicos, aqueles que não têm esse produto para vender no varejo, então vamos dar um exemplo aqui de banco, de seguradora, ele não vai ali efetivar uma venda, mas ele também pode tirar vantagem, se beneficiar desse tanto de dados que o varejo possui. Então, aí tem algumas alternativas para ele fazer publicidade, então ter banners e tudo mais, de outros formatos para que faça mais a questão da marca dele e não efetivamente a conversão. Mas ele pode também se beneficiar desse modelo aí e desse tanto de informação valiosa que o retail pode oferecer. E aí, Daniel, o que você acha dessa nova ferramenta Retail Media? Tá dando certo? Tem mais futuro? Aqui no Brasil tá dando certo? O que você acha? Eu acho que a gente está crescendo muito nisso. É uma estratégia que ajuda a monetizar sites, aplicativos e até a loja física dos varejistas brasileiros. É uma oportunidade de impactar o consumidor no momento em que ele está ali na loja ou no site. Então, se você consegue criar uma boa estratégia em que o seu site ele se torne uma vitrine, não só um lugar de venda, mas uma vitrine para propaganda, para conectar, para você atingir ali aquele consumidor, todo mundo sai ganhando. Então, a gente acredita que o que a gente viu na NRF se consolidou, mas existe espaço para melhorar muito ainda. Seja loja física, seja no mundo digital, Retail Media não só é tendência, mas é realidade e tem um futuro muito promissor ainda. Bom, voltando à retrospectiva 2024, teve 2 temas de muito destaque neste ano, que foram a reforma tributária e o DLI. E para esse papo, a gente convidou o presidente da Frente Parlamentar de Comércio e Serviço, Domingos Sávio, e o coordenador nacional da CDL Jovem, que é o Rafael Paganini. Eu chego a comparar essa reforma tributária, a importância dela, a necessidade dela e a importância que ela tem na vida de quem trabalha, do cidadão de um modo geral, seja ele o empregado ou o empregador, mas especialmente na vida das empresas, da microempresa até a grande empresa, a importância se equivale à importância da Constituição brasileira. Eu chego a dizer que a reforma tributária ela é tão importante para a vida de quem produz, como a Constituição é para a vida de todos os cidadãos. Primeiro, porque a reforma tributária alcança todos os cidadãos. Todo cidadão consome, todo cidadão tem que comer. E na reforma tributária está vindo aumento de imposto para alimento. Todo cidadão precisa de consumir. A reforma tributária é sobre consumo. Então, o DLI, hoje é o principal projeto da CDL Jovem. A gente já tem o DLI há mais de 15 anos e nós estamos fazendo uma campanha que vai unir tanto os lojistas de um lado quanto os consumidores do outro sobre o tema da reforma tributária. Hoje o Brasil está entre os países que mais se arrecada impostos do mundo. Então, aproximadamente 156 dias do ano que nós temos são apenas para a gente pagar os nossos impostos. E, por outro lado, a gente não sente uma contrapartida em serviços condizentes com aquilo que é arrecadado. E a gente tem um problema muito grande. Se por um lado a gente arrecada tanto e também tem pouco contrapartida, isso também atrapalha o desenvolvimento das empresas. Né? Como você tem uma carga tributária excessiva, você acaba impedindo que essas empresas se desenvolvam, que elas tenham chance de subsistência. E, além de tudo, não é só a questão do percentual de tributação ser muito grande. Né? Nós temos um problema também da complexidade tributária. Então, hoje em dia, mesmo que o empresário queira calcular todos os seus impostos para fazer o pagamento correto, muitas dúvidas surgem porque o emaranhado de leis tributárias ele é imenso. E nós queremos chamar a atenção, né, nesse momento de reforma tributária que está acontecendo no Congresso Nacional, que a gente faça uma reforma tributária que realmente dê uma esperança, né, para aqueles que estão empreendendo, para que tenham uma vida um pouco menos complicada no futuro, né, e possam ter mais chance de desenvolvimento. E Daniel, o que você achou desse episódio que comentam 2 assuntos bem importantes para o varejo, né? Olha, a conversa com o deputado Domingos Sávio foi muito boa. Eu acho que o trabalho que ele faz na Frente Parlamentar a gente acompanha aqui no dia a dia. A Frente Parlamentar de Comércio e Serviços é a voz do empreendedor brasileiro e a gente, não só a CNDL, como outras entidades, a gente atua no dia a dia para pegar nossas principais demandas, reivindicações e eles poderem levar isso para discussão no Congresso Nacional. Então, a reforma tributária foi um tema discutido
o ano inteiro um tema que ele impacta diretamente o setor empresarial e as principais demandas para que a gente tivesse aí uma carga tributária mais justa, mais equilibrada, a gente tratou junto da frente parlamentar. Então é um tema importante, a conversa foi boa, assim como a conversa que a gente teve com o Rafael Paganini, coordenador nacional da CDL Jovem, que é responsável por organizar o Dia Livre de Impostos, que é uma data de protestos contra a carga tributária aqui no Brasil. Há mais de 15 anos a CDL Jovem coordena esse trabalho junto com o sistema CNDL como um todo. E esse ano o resultado foi incrível. A gente conseguiu fazer as ações do DLI em praticamente todas as capitais. A mídia espontânea que a gente conseguiu aparecer em todos os telejornais, principais emissoras, discutindo reforma tributária, discutindo um ambiente de negócios mais justo para o empreendedor brasileiro. Então a gente fica muito satisfeito de poder acompanhar de perto, não só essa ação específica do DLI, que ocorre uma vez por ano, como no dia a dia das discussões que envolvem aí os tributos e o ambiente de negócios junto com a frente parlamentar. Então acho que é importante, o nosso papel foi cumprido aí nessa interação do dia a dia e o episódio ficou muito legal. Assistam. Por falar no DLI, né, que você comentou, foi a primeira vez que eu participei. Eu entrei na CNDL este ano, então eu vi que realmente é um movimento bem gigantesco, bem importante para o setor. Em Brasília, aqui, que é a nossa sede, teve o posto de gasolina que participou dessa ação e realmente ficou lotado, filas quilométricas. Então foi bem interessante ver de perto como é a importância do DLI e como os impostos atrapalham muito na aquisição dos clientes, né? Então foi bem legal participar desse movimento este ano. E ano que vem eu acho que vai ser ainda maior, tá? Esse ano a gente teve ações no Rio de Janeiro, São Paulo, o estado de Minas Gerais como um todo, principalmente na cidade de Belo Horizonte, o evento ele realmente ocorre com bastante força. Manaus, Fortaleza, no Rio Grande do Sul a gente tem também, na cidade de Caxias, Florianópolis. Então é um movimento em protesto contra a carga tributária que tem ganhado muita força e 2025 certamente vai ser ainda maior. E se falamos de empreendedorismo no Brasil, né, a gente não pode deixar de mencionar o Sebrae. Então a gente também convidou 2 especialistas do Sebrae para vir aqui comentar sobre 2 assuntos bem legais. O primeiro foi o Paulo Pupim, que é coordenador do programa de startups do Sebrae, que falou sobre inovação para pequenos negócios. E também convidamos Enio Pinto, que é gerente de relacionamento do Sebrae, que falou sobre as datas comemorativas como importância para o varejo. Às vezes a gente pensa em inovação pensando ali no eletrônico, né? No Bit Byte, na luzinha que acende, na tela. E na verdade não. É tecnologia, mas o conceito de tecnologia que a gente, né, pode dar uma simplificada também, que é uma técnica empregada em algum ponto específico para gerar algum resultado. Então, por exemplo, no Sebrae Tech, quando a gente trabalhava, tinha algumas áreas de conhecimento. Tinha transformação digital? Tinha, mas também tinha design. Então, olha só esse caso que legal. Esse caso é do Pará. A pessoa fazia um biscoito muito reconhecido lá no Pará, muito gostoso, com ingredientes locais. Estava começando a expandir suas vendas e a embalagem não ajudava. Então, fez um Sebrae Tech, uma inovação, um design de embalagem para ela. Tá, mas era só para a embalagem ficar bonita? De jeito nenhum. A embalagem não podia deixar o biscoito quebrar. Ele era, né, biscoito, quebra fácil. Ele tinha que dar visibilidade no produto. Então, uma parte dele tinha que ser meio transparente e tal. Tinha que ser fácil de reposição numa gôndola. Então, por meio dessas inovações de design, e aí eu não estou falando aqui de eletrônicos, chips, robôs e etc. Eu estou falando de uma inovação estritamente de design. Ela conseguiu expandir, ela conseguiu entrar em lojas que ela não entrava, ela conseguiu aumentar o pedido, diminuir o retorno por quebra de produto, qualquer coisa assim. Então, foi inovador, foi diferente e gerou um resultado muito grande para a empreendedora, no caso, lá de Belém do Pará. Só vai vender bem quem comprar bem. Então, tem que ficar claro para você e para o seu fornecedor que ele faz parte da cadeia de entrega de valor para o teu cliente. Você não vai comprar um produto de baixa qualidade e repassar a qualidade para o teu cliente. Você não vai conseguir comprar, se você comprar a preços não tão interessantes, conseguir passar isso à distância, passar isso à frente para o seu cliente com preço competitivo. Então, de novo, só vende bem quem compra bem. Então, é fundamental ter uma conversa com o seu fornecedor para que ele tenha esse entendimento, para que você tenha ali um processo de ganha-ganha-ganha. Ou seja, ganha o fornecedor,
ganha você, lojista, varejista, e ganha o cliente que leva um produto de qualidade com bom preço. Então, esse planejamento de compras para que você passe com sucesso nessas datas de calendário comercial positivas é fundamental. Então, Daniel, o que você achou desses 2 papos? E fala um pouquinho pra gente também a importância dessas qualificações que o Sebrae oportuniza, né, para os empreendedores. Olha, como você bem destacou, o Sebrae é nosso principal parceiro institucional do sistema CNDL. Em todos os estados, a relação entre as nossas federações de CDLs, nossas CDLs com o Sebrae é muito boa. O Sebrae, ele é uma entidade com uma credibilidade enorme. Ele realmente é bem visto pela sociedade, seja empresário, seja consumidores, como uma instituição que ajuda o empreendedorismo brasileiro. E com muita satisfação e muito prazer, a gente sempre tem o Sebrae perto da gente, nossos projetos, eventos e agora no nosso podcast também. Esse ano a gente teve alguns papos com representantes do Sebrae, todos muito produtivos ali para quem quer informação, para quem quer entender o que o Sebrae pode oferecer. No caso de startups, a gente nem sabia o tanto que o Sebrae está envolvido no apoio a startups. No caso de qualificação, existem cada vez mais programas de qualificação do Sebrae voltados para o mundo digital. Então, para quem quer entender um pouco mais sobre o que o Sebrae tem para oferecer, sobre quais são os programas mais conectados com essa realidade digital que a gente tem, eu recomendo que escute esses programas, tanto com o Enio Pinto quanto com o Paulo Pupin. Foram programas, episódios muito interessantes em que a gente conseguiu trazer, inclusive, novidades. Além disso, o Sebrae foi patrocinador da nossa convenção. Uma convenção que a gente teve aí quase 3.000 pessoas e o Sebrae estava com a gente desde o princípio, sempre nos ajuda em nossos projetos. Então foi muito bom continuar esse trabalho com o Sebrae e realmente é uma entidade que o sistema CNDL tem um vínculo muito grande. Em diversos estados, os nossos líderes do sistema CNDL ocupam os cargos de diretores ou presidentes das regionais do Sebrae. Então isso mostra o quanto que o Sebrae é importante, o quanto que a gente tem uma sinergia positiva. Você lembrou aí da nossa convenção, né? Que esse ano ocorreu lá em Balneário Camboriú. Foi em setembro. E, se eu não me engano, foi a nossa maior convenção, né? 3.000 participantes. A gente teve vários palestrantes também, foi bem legal. Você pode contar um pouquinho pra gente o que você achou, de modo geral, dessa nossa convenção? Olha, a convenção em Balneário Camboriú, ela foi histórica. Primeira vez que a gente realiza nessa cidade, o local realmente muito acolhedor. A avaliação que a gente fez do evento foi que a grande maioria das pessoas realmente curtiu e gostou e aproveitou muito. A gente teve várias palestras e painéis, a gente teve show, entretenimento, oportunidades de relacionamento, a gente discutiu sobre todos os temas relevantes da atualidade. O omnivarejo, que era o tema da convenção, ele teve presente em todas as nossas discussões durante o ano. A gente acredita que realmente esse conceito que a gente trouxe para discutir na convenção, ele é muito importante para o lojista, para o empreendedor, porque na verdade assim, o contexto do varejo mundial hoje está representado em tudo aquilo que a gente trouxe para discutir na convenção. Então realmente foi um marco histórico. 2026 a gente já tem um local marcado para o nosso próximo encontro, cidade de João Pessoa, na Paraíba, e a gente ficou muito feliz com o resultado da convenção. Espero que quem participou também tenha tido a oportunidade de aproveitar e gostar e usar de alguma maneira os conhecimentos e as discussões que a gente apresentou lá. Já que a gente entrou no assunto sistema CNDL, né? Vamos falar um pouquinho das CDLs. Inclusive, na CDL Fortaleza tem a faculdade CDL, que tem alguns cursos voltados para o varejo, né? Foi um papo bem legal com o professor Lourenço da Mata. Então, o aluno aqui, ele sai daqui com a prática pronta, ele já sai pronto para o mercado de trabalho. Um outro ponto importante, 93% dos nossos alunos estão empregados. Olha. Isso é um ponto muito grande. E nós temos aqui dentro da faculdade um posto do CineDT, que coloca esse aluno no mercado de trabalho. Um convênio que nós fizemos com o CineDT e a Prefeitura aqui de Fortaleza, e ele está na frente do setor comercial, que é a captação de aluno. Então, quando ele chega aqui, Daniel, para fazer a sua inscrição no vestibular, ou a sua matrícula, você está empregado? Não estou. Vem cá, já leva ele lá para dentro, já vai pegar uma vaga, já vai fazer um estágio. Então, esse é o grande diferencial nosso. E nós queremos, já temos um grande fatia do mercado aqui, de sermos a melhor escola de negócio do Ceará. E conversamos também com Daniel Massarolo, que é ex-presidente da CDL Barra Velha, que ele conversou bastante também sobre como o setor de serviços pode ajudar no desenvolvimento de uma região. É justamente isso. Por que o poder público e privado ele tem que andar junto?
porque você tem que dar uma direção para o teu crescimento. Ah, beleza. Porque se o crescimento acontecer de uma forma desordenada, a dificuldade, o desafio que vai vir, ele é muito maior. Então, por isso a importância e a gente está chamando o poder público junto, o executivo, ó, o CDL, a entidade, ela precisa estar junto para discutir o planejamento para o município. O que nós queremos para os próximos 5, 10, 15, 20, até 30 anos? Porque nós precisamos dar uma orientação. Claro, vai vir o crescimento, muitas vezes, as pessoas que vêm apenas para trabalhar, mas tem as pessoas que vêm para investir, que vêm para ter uma qualidade de vida melhor. Então, é justamente isso, até eu comentei contigo, nós não tínhamos um colégio bilíngue na cidade, um colégio melhor. Hoje, nós temos um colégio que veio para cá e a gente vê o quanto isso fortaleceu a questão da educação, tá entendendo? Então, toda essa organização que vem acontecendo, Daniel, ela é muito importante para a questão do crescimento, né? Então, justamente isso. Nós vamos crescer na questão pessoas que vêm para ter uma qualidade de vida melhor. Precisamos ter uma boa escola, precisamos ter um bom hotel, precisamos ter um bom restaurante, precisamos ter uma boa loja. E aí gera emprego, empregos qualificados, vai trazendo impacto para a cidade como um todo, né? E Daniel, o que você acha desses papos que a gente tem, né, com pessoas que já participaram do sistema CNDL ou estão no sistema? Olha, eu gosto muito quando a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas que estão mais conectadas com o dia a dia do sistema CNDL. Por quê? Porque é uma oportunidade que a gente tem de mostrar a importância do sistema CNDL no desenvolvimento regional, desenvolvimento local. A gente sabe que uma das grandes características nossas é a nossa capilaridade. A gente está presente em quase 2.000 municípios e a gente poder avaliar ali e conversar com pessoas que realmente conseguem impactar na sua cidade ou na sua região é muito legal. O bate-papo com o professor da Mata, da Faculdade CDL, foi muito esclarecedor. Eu acho que muita gente no Brasil não sabe que existe a Faculdade CDL. A Faculdade CDL é um case de sucesso, porque realmente consegue juntar uma demanda da sociedade, que é de qualificação, que é um título superior, uma especialização, até uma pós-graduação, dentro de um contexto associativo, dentro de um contexto setorial. Então, o bate-papo foi legal, assim como a conversa que eu tive com o meu xará, Daniel Massarolo, que é ex-presidente lá da CDL de Barra Velha, e ele mostrou de maneira bem clara como que o trabalho de uma CDL pode impactar no desenvolvimento de uma região. Então, hoje, a região de Barra Velha, ela está crescendo, ela está sendo muito procurada por investidores, e aí o papel da CDL, a gente teve a oportunidade de discutir muito isso, foi bem interessante. Ufa! Quanta coisa, né? Mas a gente não pode esquecer também de outros episódios que fizeram parte dessa temporada, como Ana Couto, que falou sobre branding, como Fernando Sanches, da Leroy, que falou sobre o encantamento do cliente, da empresa para o cliente, né? Entre outros. Você lembra de mais algum, Daniel, que você acha que foi sensacional? Todos os episódios foram bem legais, né? Mas algum destaque? Olha, o que eu queria destacar é a diversidade dos temas que a gente trouxe esse ano. Como você falou, foram quase 50 episódios e a gente conseguiu falar de tecnologia, inovação, economia circular, mercado de shopping center, comércio exterior, branding, com a Ana Couto foi um episódio ótimo também. A gente trouxe o fundador da Farm para falar um pouco sobre como uma empresa cresce de uma feira e se torna uma potência. Então, assim, a nossa diversidade de temas eu achei muito interessante. Outra coisa que eu queria destacar é as oportunidades que a gente teve de falar sobre diversidade e igualdade de gênero. A gente teve alguns episódios com empreendedoras, especialistas, abordando o tema do empreendedorismo feminino. Acho que isso é importante, é uma pauta que o sistema CNDL está abraçando cada vez mais, de dar oportunidade para mulheres empreendedoras entender as dificuldades específicas que elas têm. Acho que isso foi muito legal. E a gente teve, assim, uma diversidade de empresas, né? A gente conversou com... Tanto empresas grandes como empresas que estão crescendo, né? Exatamente. Cielo, Live Up... Não só especialista, não só empreendedor, mas também representantes de grandes empresas. Então, acho que a gente cumpre bem o nosso papel aqui no Varejo SA Podcast, trazendo essa diversidade de temas, de pessoas, empresas pequenas, empresas grandes, especialistas. Acho que essa é a nossa característica. Daniel, como você falou, foi uma temporada incrível.
A gente teve vários convidados de vários temas, então foi bem legal. Eu espero mesmo que em 2025 a gente consiga manter o nível, elevar o nível no caso, né? Que seja muito melhor do que este ano. E eu queria que você deixasse as palavrinhas finais aí para o nosso ouvinte, que você está acostumado a fazer isso, né? Então, fala aí pra gente. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a quem nos ouve, né? A gente fez um levantamento aí, a gente já teve mais de 35 mil downloads nos nossos episódios, então é bastante gente que nos escuta. Deixar sempre à disposição os nossos contatos para que quem nos ouve quiser sugerir, comentar, de alguma maneira interagir com a gente. Eu acho que isso é interessante. A gente está aqui, a gente se dedica para fazer um episódio toda semana, buscando temas e pessoas relevantes. Então, se quem nos ouve, quem acompanha o programa, tiver vontade de trocar alguma ideia com a gente, fazer alguma sugestão, é super bem-vindo. E queria agradecer a equipe de produção toda nossa. Você que é o produtor, Gabriel, Wendel, toda a equipe que nos ajuda a colocar esse podcast no ar. E estou super animado aí para a temporada 2025. Acredito que a gente vai conseguir melhorar ainda mais o nível do nosso conteúdo e trazer mais gente interessante aí para entrevistar. Não tenho dúvidas e já estou mapeando os próximos convidados, hein? Então, se você também, empresário, empreendedor, especialista, quer participar aqui do nosso podcast, manda um e-mail para mim, vai estar no link aqui, vai estar na descrição do episódio. E é isso. Obrigado, até ano que vem, boas festas e, é claro, né, boas vendas. Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br e lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.